Vamos ser sinceros. Os homens cresceram acreditando que, para chamar a atenção de uma mulher, precisam correr atrás, mandar mensagem primeiro, puxar conversa, ligar, manter o interesse vivo. Mas o que acontece quando você faz o contrário? Quando decide se afastar, parar de escrever e deixá-la se perguntando para onde você foi? É nesse momento que a verdadeira natureza feminina aparece. A maioria dos homens pensa que o silêncio significa derrota. Acham que, se deixarem de falar com uma mulher, ela simplesmente os esquecerá. Mas não é assim que funciona. As mulheres não seguem em frente tão rápido. A mente delas começa a correr, cheia de perguntas, dúvidas e suposições. E nesse turbilhão de pensamentos, você descobre o que realmente significa para ela. É aqui que muitos erram. Pensam que o segredo da atração é manter a mulher interessada o tempo todo, quando, na verdade, a distância pode despertar muito mais curiosidade do que a atenção constante. Os seres humanos, especialmente as mulheres, são naturalmente atraídos por aquilo que não podem ter por completo. Quando você se cala, ela começa a sentir, começa a pensar em você, a duvidar, a imaginar, e aos poucos passa a te perseguir de forma sutil. Se você já viveu aquela situação em que dava tudo de si enquanto ela apenas observava, prepare-se. Isso vai mudar completamente a forma como você enxerga o jogo. Porque a verdade é simples. A atração não nasce da perseguição, mas do mistério, do valor e do controle emocional. E quando você domina esses 3 elementos, nunca mais vai se perguntar qual é o seu lugar na vida de uma mulher. Agora vamos ao ponto. O que realmente acontece quando você para de falar com ela? Primeiro, ela começa a te observar de perto. Pode até parecer que ela seguiu em frente, mas na verdade está atenta a cada movimento seu. As mulheres são observadoras por natureza, e quando um homem que dava atenção de repente some, a curiosidade delas explode. Ela pode fingir que não se importa, mas está te vigiando. Começa a olhar suas redes sociais com mais frequência. Vê suas histórias, analisa suas fotos, lê entre as entrelinhas das suas postagens. Mesmo que não curta ou comente, está ali, acompanhando tudo. E não é só o que você posta. Ela quer entender o que mudou em você. O silêncio cria dúvidas. Quando você falava com ela, ela sabia exatamente como reagir. Agora, não entende mais o que está acontecendo. E essa incerteza gera uma tensão emocional que, aos poucos, se transforma em atração. Se vocês ainda convivem no mesmo ambiente, é fácil perceber os sinais: olhares rápidos, tentativas disfarçadas de se aproximar ou até aparecer por acaso nos lugares onde você está. Ela quer entender o que aconteceu, mesmo que não admita. Antes, você a cumprimentava todos os dias, perguntava sobre o dia dela, demonstrava interesse. Agora, nada. No início, ela finge normalidade, mas logo começa a notar sua ausência. Vê você postando uma foto no treino, sorrindo de boa, e de repente o pensamento vem: por que ele não fala mais comigo? Será que perdeu o interesse? Quando o silêncio aparece, o poder muda de lado. Com o tempo, essa dúvida começa a crescer dentro dela. O silêncio, que antes parecia apenas uma ausência, agora vira um espelho onde ela vê o próprio medo de perder o controle. E é aí que surge o primeiro movimento. Ela tenta te testar. De repente, você recebe uma mensagem inesperada. Não é nada profundo. Às vezes, é só um oi, como vai? Ou até um meme aleatório. Parece algo sem importância, mas o objetivo é claro. Ela quer saber se você ainda está lá. É uma forma de medir sua reação. Se você responde rápido e cheio de entusiasmo, ela entende que ainda tem você nas mãos. Mas se sua resposta for calma, neutra, sem pressa, algo muda. Ela sente que perdeu o controle e, junto com isso, surge o medo de te perder. A maioria dos homens falha aqui. Quando ela reaparece, eles acreditam que é um sinal de interesse, que ela quer voltar a conversar. Mas, na verdade, muitas vezes é apenas uma prova. Ela quer confirmar se ainda tem poder sobre você. Por isso, a chave está em não reagir como antes. Responda de forma simples, sem emoção, sem emojis, sem correr para agradar. Um simples tudo bem já basta. Essa resposta muda o jogo.
Agora é ela quem começa a se perguntar: por que ele está diferente? Será que realmente seguiu em frente? Esse pequeno gesto faz uma enorme diferença. Mostra que você não é mais o homem previsível que estava sempre disponível. E quando uma mulher sente que precisa reconquistar sua atenção, você se torna valioso. Depois disso, vem o segundo movimento. Ela tenta chamar sua atenção de forma indireta. O silêncio cria curiosidade, e a curiosidade gera ação. Então, ela começa a se mostrar mais. De repente, publica fotos mais provocantes, frases com duplo sentido ou legendas que parecem falar de superação e desapego. Tudo milimetricamente calculado para chegar até você. Talvez ela poste uma selfie impecável, parecendo mais confiante do que nunca. Ou publique uma citação sobre seguir em frente, que soa pessoal demais para ser coincidência. Cada detalhe é um sinal. Ela não quer parecer vulnerável, mas quer te fazer pensar nela. E funciona, porque tudo que ela compartilha tem um único objetivo: entrar na sua mente. Se você cair na armadilha e reagir, curtindo, comentando, mandando mensagem, ela volta a se sentir no controle. Mas se você ficar em silêncio, o efeito é devastador para ela. Ela começa a se questionar: por que ele não curtiu? Será que não viu? Será que ele já não liga mais para mim? E é nesse momento que a mágica acontece. A curiosidade vira inquietação. A inquietação vira desejo. Ela começa a te observar com mais intensidade, tentando decifrar o que está acontecendo. E, quanto mais pensa, mais envolvida fica. A verdade é simples. Quando uma mulher percebe que perdeu o poder de influenciar suas emoções, é aí que começa a te desejar de verdade. E é exatamente isso que o silêncio faz. Transforma o jogo sem precisar dizer uma palavra. À medida que o tempo passa e ela não obtém a reação que esperava, algo muda dentro dela. Aquele silêncio, que parecia apenas um espaço vazio, começa a pesar. E é então que surge uma nova fase. Ela finge que não se importa. De repente, tudo nela parece leve. Ela ri nas fotos, posta frases sobre liberdade e mostra uma vida perfeita. Não há sinais de tristeza, de saudade ou de arrependimento. É como se tivesse superado tudo. Mas, na verdade, é só uma atuação. Quando uma mulher realmente segue em frente, ela não sente necessidade de provar nada. Não tenta mostrar felicidade, simplesmente vive. Mas quando começa a exibir o quanto está bem, é porque quer que você perceba, quer que você duvide da própria decisão de se afastar. Esse comportamento é estratégico. Ela quer testar o seu ego, te deixar inseguro, fazer você se perguntar se ela realmente te esqueceu. Ela não manda mensagem, não pergunta por você, evita demonstrar qualquer curiosidade. Tudo parece natural, mas é intencional. Enquanto você se mantém calado, ela observa de longe, esperando que você perca o controle, que envie uma mensagem só para ver como ela está. E é nesse momento que muitos homens tropeçam. Entram em pânico, começam a analisar cada detalhe, cada postagem, cada gesto. Será que ela já está com outro? Será que nunca significou nada? Ao pensar assim, você perde o foco, porque passa a jogar o jogo dela. Mas o verdadeiro poder está em não reagir. Quando você não tenta entender, quando não manda mensagem, quando simplesmente vive a sua vida, algo poderoso acontece. A pressão muda de lado. Agora é ela quem começa a sentir o peso do próprio silêncio. Ela começa a se perguntar: por que ele não veio atrás? Será que eu não era tão importante quanto pensava? E é nesse momento que a máscara da indiferença começa a cair. Porque, no fundo, se ela realmente não ligasse, não pensaria em você. A diferença entre quem finge e quem realmente superou está na paz interior. Quem superou não precisa provar nada. Quem finge precisa mostrar o tempo todo o quanto está bem. E quando você entende isso, o jogo se torna simples. Basta manter a calma. Enquanto ela tenta parecer desapegada, você mantém sua postura, continua focado, vive sua rotina, segue seus planos, e quanto mais você se mantém firme, mais o peso recai sobre ela, porque o silêncio não é apenas ausência de palavras, é presença de controle. É ele que mostra quem realmente domina as próprias emoções.
O homem que consegue manter o silêncio quando tudo dentro dele quer reagir é o que realmente tem poder. E quando uma mulher percebe isso, o jogo muda completamente. Quando ela percebe que sua indiferença é real, que o seu silêncio não é um jogo, e sim uma escolha, ela começa a agir de forma diferente. É aqui que surge uma das reações mais comuns. Ela tenta te deixar com ciúmes. As mulheres entendem o poder das emoções e sabem como provocar uma resposta. Quando sentem que estão perdendo espaço, usam o ciúme como uma forma de recuperar o controle. De repente, começam a mencionar outros homens, um colega de trabalho muito engraçado, um amigo super atencioso, ou aquele cara interessante da academia. Ela não fala isso por acaso. É uma provocação disfarçada de conversa casual. Quer plantar uma dúvida em sua mente. Será que ela está conhecendo alguém? E é nesse ponto que muitos homens se descontrolam. Começam a se sentir inseguros, pensam em mandar mensagens, cobrar, tentar mostrar que ainda estão presentes. Mas no instante em que demonstram ciúmes, perdem o jogo, porque ao reagir, confirmam exatamente o que ela queria, que ainda se importa. A verdade é simples. Se ela realmente estivesse interessada em outro homem, não sentiria necessidade de te contar. As mulheres não revelam o que é verdadeiro quando querem algo novo. Elas simplesmente seguem em frente. Então, se ela está tentando mostrar que há outros interessados, é porque ainda se importa com o que você pensa. Quer saber se você ainda sente algo. É como se ela dissesse: olha o que está perdendo. Mas o que ela não espera é que você permaneça sereno. E quando percebe que suas tentativas não funcionam, a confusão toma conta dela. Talvez ela até poste uma foto ao lado de outro homem, mas repare, nunca é algo realmente íntimo. É o suficiente para te provocar, não para se comprometer. Uma legenda ambígua, uma risada forçada, um gesto calculado. Ela sabe que você vai ver e está observando para notar sua reação. Mas a jogada mais inteligente é não fazer nada. Não curtir, não comentar, não mandar mensagem. Apenas continuar vivendo. Porque quando ela percebe que o teatro do ciúme não tem efeito, começa a se questionar: por que ele não reagiu? Será que realmente me esqueceu? E é aí que o poder muda de lado. Quando o homem mantém o autocontrole, o silêncio dele se transforma em espelho. E ela começa a se ver através dele. Tudo o que ela tenta fazer para te provocar começa a gerar o efeito contrário. Agora, é ela quem sente a perda. É ela quem fica com medo de não ser mais desejada. E essa sensação, para uma mulher que antes dominava então a atenção, é insuportável. No fim, o silêncio não é punição, é clareza. Ele mostra quem está no controle das próprias emoções e quem precisa da validação do outro para se sentir no poder. E quando você entende isso, começa a perceber que o verdadeiro valor não está em quem corre atrás, mas em quem sabe se manter firme, mesmo quando é desafiado. Quando o silêncio já não provoca mais a reação que ela esperava, quando percebe que o ciúme também não te afeta, ela tenta uma última jogada. Volta, mas do jeito dela. No começo, parece que tudo acabou. Ela se afastou, te ignorou, fingiu indiferença. Mas do nada, reaparece. Manda um oi inocente, reage a uma história nas redes sociais, faz um comentário aleatório, como se nada tivesse acontecido. E muitos homens caem nessa armadilha. Acham que o retorno é um sinal de arrependimento, de que ela percebeu o valor que tinha ao seu lado. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Na maioria das vezes, ela não volta porque sente falta de você. Volta porque não suporta a ideia de ter perdido o controle sobre a situação. Esse é o momento em que você precisa ser mais forte. Ela está testando os limites. Quer saber se ainda tem acesso ao mesmo homem que a colocava em primeiro lugar. E se você se apressar em responder, se abrir os braços e agir como se nada tivesse acontecido, ela entende que pode ir e voltar quando quiser. E é exatamente isso que ela fará. Voltará, ganhará sua atenção e sumirá de novo assim que se sentir segura. Um homem que se valoriza não aceita esse tipo de ciclo, porque quem tem consciência do próprio valor sabe que não merece ser tratado como opção.
Uma mulher que realmente te respeita não desaparece e reaparece conforme o humor do momento. Ela se mantém presente, clara, constante. O resto é apenas jogo de poder. Por isso, quando ela voltar, observe. Mas não se entregue. Se a mensagem for vaga, não responda. Se a aproximação for superficial, não se empolgue. Deixe que as ações dela falem mais alto do que as palavras. Se ela realmente quiser outra chance, vai mostrar com atitudes, com sinceridade, com esforço. E se não fizer isso, é simples. Siga o seu caminho. Um homem que conhece o próprio valor não recompensa a inconstância. Não se deixa guiar pelo medo de perder alguém, porque entende que o verdadeiro respeito vem quando você estabelece limites claros e mantém sua postura, mesmo quando o coração tenta sabotar sua razão. É fácil se enganar achando que o retorno dela significa amor, mas o verdadeiro amor não precisa testar, nem manipular, nem sumir para ver se você sente falta. Quem realmente te quer, fica. Quem precisa brincar com o silêncio para ser notado, ainda está perdido. E o mais importante, quando ela perceber que o seu equilíbrio é inabalável, que suas emoções não estão mais nas mãos dela, algo muda dentro dela, porque o poder muda de lugar. E o homem, que antes era apenas uma opção, passa a ser uma referência. No final, o silêncio revela o que as palavras escondem. Quem tem controle sobre si, conquista o respeito dos outros e o desejo também. Depois que ela volta e percebe que você não reage como antes, começa a sentir que perdeu algo. Mas em vez de admitir, tenta se convencer de que está bem sem você. É aqui que surge a fase mais confusa de todas. Ela tenta seguir em frente, ou pelo menos fingir que consegue. De repente você nota que ela mudou o comportamento, começa a sair mais, a postar com frequência, a mostrar uma nova rotina, novos lugares e às vezes até uma nova companhia. Mas não se engane, quase sempre isso é uma resposta direta ao seu silêncio. Ela quer provar que pode ser feliz sem você, mesmo que por dentro ainda esteja te observando. As mulheres são mestres em mascarar sentimentos. Quando o orgulho fala mais alto, preferem mostrar ao mundo uma versão fortalecida de si mesmas, mesmo que estejam quebradas por dentro. E quando percebem que as tentativas anteriores, ciúmes, indiferença, reaproximação, não funcionaram, passam a usar a aparência de superação como último recurso. É como se dissessem: olha como estou melhor agora. Mas, na verdade, estão tentando convencer a si mesmas. Talvez ela até comece um novo relacionamento logo depois de vocês se afastarem, mas isso raramente significa que superou. Na maioria das vezes, é apenas uma distração, uma forma de não encarar o vazio que ficou. Enquanto o homem costuma refletir em silêncio antes de decidir o que quer, a mulher muitas vezes tenta preencher o espaço emocional com algo novo. Não é um recomeço, é uma fuga. E é aqui que muitos homens se perdem. Ao verem a mulher com outro, acreditam que ela os esqueceu. Entram em pânico, querem provar o próprio valor, mandar mensagens, se justificar. Mas toda vez que fazem isso, entregam o poder novamente. Porque o verdadeiro desapego não é fingir que não sente, é continuar caminhando mesmo sentindo. Se ela realmente te superou, você não precisa fazer nada. Mas se ela está apenas tentando provar algo, o tempo vai mostrar. E quanto mais firme você se mantiver, mais evidente será a diferença entre o que é real e o que é teatro. A mulher que realmente seguiu em frente não precisa publicar indiretas, nem comparar, nem se exibir. Ela simplesmente segue. Já aquela que ainda pensa em você, tenta constantemente te atingir de alguma forma, mesmo sem admitir. Por isso, o seu papel é um só: manter a calma. Continue cuidando de si, sem pressa, sem raiva, sem tentar provar nada. Porque quando a poeira baixa, a verdade sempre aparece. E no fim, quem tem controle sobre as próprias emoções é quem realmente vence. O tempo não apenas cura, ele revela. E é com o tempo que ela perceberá que, enquanto tentava te provocar, você evoluiu. Enquanto ela buscava distrações, você construiu paz. E não há comparação possível entre quem busca fuga e quem encontra equilíbrio. Com o tempo, o que era dúvida se transforma em clareza. Ela percebe que o silêncio não foi descuido, foi decisão. Que o seu afastamento não nasceu do orgulho, mas do respeito próprio. E é nesse ponto que a ficha finalmente cai.
O homem que se mantém firme é o que sempre vence no final. A mulher pode tentar se distrair, fingir que superou, começar outra história. Mas dentro dela existe algo que o tempo não apaga. A lembrança de quando você parou de correr atrás, porque aquele instante muda tudo. É quando ela entende que perdeu o acesso a um tipo de energia rara, a de um homem que sabe o próprio valor. Ela pode sorrir, postar frases sobre independência, mostrar um novo amor. Mas quando está sozinha, o silêncio fala mais alto. Ela lembra do homem que não cedeu, que não implorou, que não se deixou manipular, e sem perceber, começa a comparar. O novo pode ser divertido, mas não tem o mesmo peso. Porque quando alguém sente que perdeu um homem que se respeita, o vazio que fica não é qualquer um que preenche. E é isso que muitos não entendem. O desapego não é frieza, é força. É olhar para uma situação que te machucou e decidir não se diminuir para caber de novo nela. Quando você mantém a postura, não está tentando provar nada. Está protegendo sua paz. A mulher pode até seguir em frente, mas raramente substitui o que sentiu por alguém que a fez pensar, refletir e se questionar. Ela pode se distrair, fingir que está bem, até acreditar nisso por um tempo. Mas no fundo, sabe quando perdeu algo valioso. Por isso, nunca quebre o seu silêncio para provar seu valor. Quem realmente te valoriza, sente a tua ausência. Quem não sente, não merece o teu retorno. A paciência é a arma mais poderosa de um homem maduro. Ela mostra o que as palavras não conseguem, que você domina suas emoções, que tem controle e que não precisa de ninguém para se sentir inteiro. No fim, o silêncio não é o fim de nada. É o começo do respeito. É ele que define o limite entre quem você era e quem você se tornou. E quando você entende isso, percebe que não perdeu nada. Apenas se libertou de quem não te acompanhava emocionalmente. Um homem que conhece o próprio valor não implora por atenção. Ele inspira respeito pelo simples fato de permanecer tranquilo, enquanto o mundo tenta desestabilizá-lo. E esse é o tipo de homem que uma mulher nunca esquece. Lembre-se, a verdadeira vitória não é quando ela volta, é quando você já não precisa que ela volte para se sentir bem. Mantenha-se firme, centrado, calmo, porque no final, o homem que sabe esperar é o que sempre vence, e o tempo sempre se encarrega de mostrar quem realmente perdeu.